Olá, alunos. Então, nós vamos fazer a correção, né? O objetivo do vídeo é fazermos a correção da atividade da atividade sobre função quadrática, né? Que foi colocado no Google Forms. E aí a gente vai analisar, né, como melhor resolver, né, essas questões. Depois a gente vai passar para elas, estão aqui as questões, e a primeira questão desses problemas propostos que foi proposto lá no Google Forms, né? É que a gente resolva essas questões. Essas questões foram propostas aqui. Deixa eu pegá-las aqui. Pronto. Então foram essas questões aqui, né, sobre função quadrática, só para a gente reforçar a aprendizagem. Então temos essas. Primeiro começou com o enunciado se referindo à teoria dela, né, o que são funções quadráticas, são funções que têm o coeficiente do domínio 2, né? Então temos aqui a x ao quadrado mais bx mais c. Essa escrita de função já é conhecida, né? Sempre de R para R, dos reais para os reais, porque o primeiro conjunto representa o domínio e o segundo o contradomínio. E os elementos dentro do contradomínio que se ligam pela função, que é essa setinha, né, ao domínio, são chamados de imagens, né? Então temos essa questão de cálculo, essa primeira, para identificar os coeficientes, essa segunda para calcular o valor numérico, que é substituir o valor aqui de x dentro da função, e a terceira, que é plotar gráficos utilizando ferramentas da internet mesmo, para a gente ver o gráfico, como é que ele é produzido e ao mesmo tempo fazer análise sobre ele. As demais questões aqui foram vídeos, né, para reforçar o conteúdo, a teoria, né, dentro do caderno de apoio, né, que a gente está estudando. E o último vídeo aqui desse professor aqui, que ele é muito bom, né, é o plantão do matemático, que já está abrindo para a gente o próximo conteúdo, que é o do caderno 3, né, ali na trilha 5, que é função exponencial, ok? Então esse é o objetivo. Então vamos lá tentar resolver aqui. Primeira questão é identificar os coeficientes a, b e c. Então a acompanha sempre o x ao quadrado, b o x elevado a 1 e c o termo independente. Então essa primeira função aqui, a letra A é muito fácil de identificar, né? A acompanha x ao quadrado, então A vale 2. B é o termo que acompanha x elevado a 1, só que não tem, é 0. E C é o número independente que também não está grafado aqui, então também é 0. Já a segunda, a gente poderia até sair identificando logo aqui, C é 5. Mas a questão é que tem um produto aqui, né, um produto aqui do 2 pelos parênteses, e esses parênteses é uma potência, está elevado a uma potência. Então é preciso desdobrar primeiro esse cálculo da potência, multiplicar por 2, somar o 5, reduzir a função à sua menor forma e a gente aí poder identificar. Então vamos fazer isso. 2 que multiplica com a potência, então é necessário resolver a potência, né? Então vamos lá. X menos 3, que é um binômio ao quadrado, significa x menos 3 vezes ele próprio. Mas tem uma forma chamada produto notável, onde a gente sabe que esse é o primeiro termo e esse é o segundo, e a fórmula pronta diz que o primeiro termo sai ao quadrado, o segundo termo, né? Já que aqui é menos, aqui também será menos, é 2 vezes esse primeiro termo, né? X multiplicado pelo segundo, 3, o sinal já foi considerado aqui na fórmula, né? E temos aqui, então, o segundo termo, que é o 3 ao quadrado, que vai dar, deixa eu botar aqui, né, 3 ao quadrado. Isso aqui se refere à resolução dos parênteses aqui, né, só que o 5 está lá fora, né. Então aqui eu utilizei parênteses aqui dentro e parênteses maiores aqui fora, mas pela regra matemática, questão de ordem, eu poderia apagar esses parênteses externos e substituí-los por um parênteses, né? Jogo de colchetes, né? Ok? Para uma questão de ordem, já que os internos já têm parênteses. E aí temos a expressão toda, né? Aqui representa o cálculo conforme mencionado. Então vamos ver quanto é que dá esse resultado aqui. Temos 2 que multiplica colchetes, e aqui a gente tem x ao quadrado. Esse produto aqui de menos por mais resulta menos. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. E 3 ao quadrado, 9. Né?
mais 5. Agora a gente precisa efetuar esse produto aqui, 2 vezes os colchetes, né? Como a gente precisa de espaço, então vamos dar um Enter. Vamos selecionar aqui, dar um Enterzinho, pronto. Aí ganhamos esse espaçozinho para trabalhar. Então 2 que multiplica x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Mais multiplicado por menos resulta menos, 2 vezes 6 é 12, 12x. Mais 2 vezes 9, 18, mais 5. Né? Então nós temos aí quase já na forma mais simples. Quais os termos que são semelhantes? Tem algum outro x ao quadrado? Não, só esse. Tem algum outro x elevado a 1 para somar ou subtrair desse? Não, só ele. E temos dois numerais independentes aí dos algarismos, 18 mais 5, que resulta 23. Pronto, agora a gente pode identificar quem é A, B ou C. Né? Quem é A, B ou C aqui. Então nós podemos dizer aqui que A acompanha x ao quadrado, então A vale 2. P acompanha x elevado a 1, então B vale o menos 12. E C é o termo independente, né, que não tem o domínio nele, é o 23. Pronto, então assim a gente termina a primeira questão. Agora a segunda questão do Forms, feito no Forms, quer saber, calcule, né? Aí eu coloquei aqui do lado essa expressão, valor numérico. Quando a gente tem uma letra A dizendo calcule f de menos 5, significa que o domínio é menos 5. Então a gente vai pegar a função dada, 2, e no lugar do x a gente vai substituir pelo valor dado. E isso faremos para todos. Okay? Menos 3. Procedendo aqui a conta, temos 2 vezes uma potência, então prevalece a potência, cujo resultado é 25. Né? Aqui é vezes. 2 sinais iguais na multiplicação resultam em mais, 25. 5 vezes 5, 25, e o 3 está sozinho. Esse produto aqui dá 50. Somado a 25, menos 3. Então temos aqui 75, né, menos 3, que resulta em 72. Okay? Então quando o domínio valer menos 5, a imagem será 72. Vamos agora pegar esse valor aqui e descer aqui para ficar mais organizado. Pronto. Agora temos a mesma função, só que o valor mudou para mudou para meio, né? Ou 1 meio. Então teremos aqui 2, 1 meio ao quadrado, menos 5, que multiplica meio, menos 3. Mesma regrinha, né? 2 que multiplica uma potência, então a gente resolve a primeira potência. A potência dá 1/4, né? 1 ao quadrado mais 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos. Menos que multiplica mais aqui é menos, 5 que multiplica 1 é 5, e aqui quando a gente não escreve o denominador, vale 1, né? Então, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador, então teremos 2 aqui, ok? E teremos 2, né? Aqui. Menos o 3. Então temos ainda aqui, fizemos a potência, mas falta o produto. Então falta fazer esse produto aqui, né? Então teremos 2 que multiplica 1, 2. Debaixo do 2, 1 vezes 4, 4. Menos 5 meios, menos 3. Isso será igual a... E aí teremos agora aqui... teremos aqui então aqui igual a... Quando o numerador e o denominador têm uma relação entre si, que relação é essa? Eles são múltiplos de 2, né? Então, MDC é 2. Então, a gente simplifica por 2 o valor de cima e o valor de baixo por 2, que resulta 2. Então, essa fração aqui, resultante, é 1 meio menos 5 meios menos 3. Denominadores diferentes, procedimento de fração, a gente reduz ao mesmo denominador. Entre 2 e 1, né? O denominador é 2. Ok? O MMC é 2, né? O máximo, mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 2 resulta 1, multiplicado por 1, 1. 2 que multiplica, dividido por 2 é 1, vezes menos 5, menos 5. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3, menos 6.
Então teremos aqui 1, dois valores negativos, a gente soma e conserva o sinal, né, pela propriedade associativa, e teremos 1 menos 11, que dá menos 10 sobre 2. E como o de cima é múltiplo do de baixo, menos por mais dá menos, 10 por 2 dá 5. Então, quando o domínio for meio, a imagem será 5. Né? E agora, para fazer a letra C, temos a mesma função lá de cima, né? 2 que multiplica x ao quadrado menos 5 vezes x menos 3. Então, teremos 2 que multiplica, o domínio agora é 3, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, menos 3. Temos aqui o produto, né, por uma potência, primeiro calcula a potência. Então, teremos 2 vezes 9, 5 vezes 3, 15, menos 3. Então, teremos 2 vezes 9, 18, menos 15, menos 3. Temos 18 e menos 15 menos 3 dá menos 18, cujo resultado é 0. 0, né? Então, quando o domínio for 3, a imagem será 0. E aí a gente conseguiu responder a segunda questão que pediu o valor numérico. Então, quando substitui domínio dentro da função e faz o cálculo, vira uma expressão numérica. Né? E a partir daí a gente procede com os cálculos aritméticos. Agora, a terceira questão nos chama a atenção sobre desenhar os gráficos. Né? Aqui saiu fra. Vamos corrigir aqui. Né? Alterar a ortografia dessa palavra. Pronto. Então, desenhar os gráficos das funções à mão. Né? Isso a gente faria numa sala de aula. Aqui a gente vai fazer através de aplicativo como o GeoGebra, né? Ou qualquer um desses aqui. Eu vou usar o GM Canvas, né? O Graphable Math Canvas. Então a gente vai abri-lo aqui. O GM Canvas está aqui. Vamos abrir aqui também um bloco de texto para facilitar a nossa vida, né? Onde tem já as funções aqui. Uma colazinha aqui. E a gente vai ver então como é que a gente faz nele. Na sala de aula, quando nós tivermos aula síncrona, junto a vocês eu farei o passo a passo à mão. Aqui eu vou usar esse dispositivo. Então, o GMCAMS é uma superfície matemática, né? Um site matemático muito bom para trabalhar. A gente abriu ele aqui, né? Clica aqui em Insert, inserir, e vai em Graphing, né? Que é para desenhar gráficos. E a partir daqui, quando ele gerar o campo, teremos aqui o plano cartesiano, e desse lado aqui a gente introduz as funções. A primeira função é x ao quadrado. Como eu botei só x, perceba que ele desenhou uma reta, porque a função x elevado a 1 é uma função do primeiro grau, logo a simbologia é uma reta. Mas a gente quer x ao quadrado. Ó, então automaticamente mudou para uma parábola. Observamos os detalhes da importância da parábola. Onde temos esse ponto aqui central na parábola, temos aqui o que? O vértice da parábola. E esse vértice a gente vai fazer em sala de aula ao desenhar o gráfico, como localizá-lo, como encontrar o domínio, a abscissa dele e a ordenada dele, chamado x do vértice e y do vértice. A função aqui é só desenhar o gráfico. O que aqui a gente percebe como característica também interessante. Como A foi positivo, note que tem x elevado ao quadrado. A gente tirou o valor aqui, a gente pode dizer que A é 1, B é 0 e C é 0. Então, como C foi 0, a parábola corta justamente na origem, porque C indica onde a parábola corta o eixo das ordenadas, que é o y. Como foi 0, ele cortou em 0. Né? E como aqui o A foi 1 e positivo, então a concavidade, essa abertura está para cima. Okay? Uma outra questão interessante é o seguinte, ao invés de 1 aqui, eu vou alterar para 2. Note o que vai acontecer com a concavidade da parábola. Fechou mais, não foi? Se eu aumentar para 3, fecha mais ainda. Se eu aumentar para 3.5, tem que botar ponto aqui porque o programa é em inglês, né? E o ponto é o separador de unidades e decimais, né? Tem que ser o ponto. Então 3.5, ó, fechou mais ainda. 3.8, mais ainda. 3.9, 4. Vamos botar aqui 6, ó, 8, 10, ó. Então, o que a gente aprende com isso? Agora eu vou voltar ao natural, que era 1, né?
O que a gente aprende com o coeficiente A? Ele fecha ou abre a parábola, né? Então, como aqui é 1, a gente foi aumentando o valor dele, né, com valores positivos. Ele foi fechando a parábola, significa dizer que se eu colocar valores menores, ele vai abrir a parábola. Por exemplo, aqui tem um valor decimal menor que 1, 0,9. Notou que ela abriu mais um pouquinho? Para a gente perceber, eu vou tirar o 9 e botar 7. Ela abriu mais ainda. 5. 1. Ó, 0,1 ela abriu pra caramba, né? 0,2, ó. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, ó. 0,7, 0,8. Tá vendo? Então é interessante isso, né? O coeficiente A, a gente então vê aqui, está lá no capítulo 4 do nosso livro, que ele abre a concavidade ou fecha a concavidade. E o elemento C, que foi falado, né, o valor de C, é onde a parábola corta aqui no eixo das ordenadas. Vamos abrir um outro campo aqui para inserir uma outra função aqui, mais uma, né? A expressão está aqui, e aí a gente vai pegar aquela cola ali para ganhar tempo, né? E jogar aqui. Olha o que ele fez agora com o gráfico, né? Eu gostaria que ele plotasse outro gráfico aqui, né? Mas aí ele está conservando a mesma cor aqui, né? Deixa lá. Então temos aqui, ó. Perceba que quando foi 3... deixa eu colocar aqui embaixo. 3x ao quadrado mais 2, não foi isso? Mais 2. O que é que aconteceu que a gente nota que ocorre com a parábola? Antes, quando era só x ao quadrado, quando era só x ao quadrado, ela era mais aberta, né? A gente já sabe que aumentando aqui o a, ela vai fechando. E quando a gente acrescentou duas unidades, que é o elemento c da função quadrática, note que aconteceu, ela saiu do zero e se deslocou para cima duas unidades. Interessante isso, né? Então, o elemento c realmente mostra onde a parábola corta o eixo das abscissas. Na verdade, aqui a função é só 3x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui apagar aquele 2 então. Pronto, ela continua lá no zero, né? Mas ela continua no ponto zero. Por quê? Porque C foi zero. Mas perceba que pelo fato de o A aumentar de 1 para 3, ela fechou mais, né? Ela fechou mais. Que antes, quando era 1, ó, ela estava assim, né? Mas agora sendo 3x ao quadrado, opa, sendo 3x ao quadrado, ó, ela fecha. É outra característica do A interessante, né? Que a gente já tinha falado. Agora vamos ver o que acontece quando teremos f de x igual a 3x mais 2, que a gente até já viu, né? O que é que acontece? Ela se manteve com a mesma concavidade, né? Não abriu nem fechou, porque o valor é 3 de A. Mas como a gente acrescentou duas unidades, ela subiu, né? 2 unidades no gráfico. O que é que vai acontecer agora com a última, quando a gente pegar aqui menos 2? Bem, se com mais 2 ela subiu 2 unidades, com menos 2 ela sai do zero, né, e desce 2 unidades. Então ela vai passar aqui embaixo. Então vamos colocar aqui e dar Enter. Olha o que acontece com a parábola. Realmente ela migra daqui para baixo. Se nós tirarmos esse menos 2 daqui, e voltar a ser 3x ao quadrado, opa, ela volta para o zero, né? Ela vai voltar ali para o zero. Se a expressão for essa aqui. Se a expressão for essa aqui, 3x ao quadrado. Pronto, ficou melhor assim que desenho a outro, né? A gente visualizou melhor. Eu acho que foi aqui que eu estava errando na forma de escrever aqui. Pois bem, aqui é bom que a gente visualiza as duas. Então, 3x ao quadrado menos 2, ela desceu, né? 2 unidades. Mas 3x ao quadrado, que era anterior, ela estava no zero. Então, o que é que a gente aprende aqui? Que o coeficiente c, que aqui é menos 2 e aqui embaixo é zero, quando é zero, ela passa na origem, né? Em vermelho, no tom vermelho, na cor vermelha. E quando é menos 2, ela desceu 2 unidades. E se fosse mais 2, né? Se a gente tivesse aqui uma terceira parábola agora, f de x, né? f de x igual a 3x ao quadrado mais 2. Então, note o que vai acontecer. Aquela mesma parábola verde inicial, ela subiu, né? 2 unidades aqui, né? Queria mostrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer coisas certinho aqui.
Pronto. Quando colocou aqui menos 2, né, ela desceu, né, porque foi mantido a mesma cor aqui, né, que eu queria uma outra situação. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver um H de x, só para ver uma coisa. Mudar a letra, né, H de x igual a 3x, talvez seja isso, 3x ao quadrado mais... Ou eu não dei enter aqui, deixa eu ver. A próxima, talvez seja isso. Menos 2. Não, ela manteve a cor verde, mas foi interessante. Ela saiu lá, né, onde era mais 2 e passou a ser menos 2. Se a gente chegar aqui agora e colocar mais 2, né, mais 2, ela passa a subir. Ó. A mesma verde agora, quando é mais 2, ela está aqui em cima. E quando é menos 2, ela desce. E quando é 3x ao quadrado, que é a vermelha, está no ponto zero aqui. Interessante isso, né? Então, 3x ao quadrado, a concavidade todas são iguais, né? Porque é 3x ao quadrado. Então, ela não abriu nem fechou. Mas por ser 3x ao quadrado, ela está no centro. Por ser 3x mais 2, ela subiu 2 unidades. Por ser 3x ao quadrado menos 2, ela desceu. Esse movimento se chama, então, de translação. Então, a gente pode analisar aí como é que desenha a parábola usando isso aqui. A gente poderia também fazer no Symbolab, né? Deixa eu tentar fazer no Symbolab, que é a segunda ferramenta, né? Lá mostrado. Então o Symbolab ele também tem ele aplicativo para celular, né? Mas o foco aqui não é baixar nem instalar nada, é apenas a gente desenhar os gráficos, né, das funções quadráticas e entender o comportamento delas sobre o plano cartesiano. Abriu aqui o Symbolab, a gente clica aqui em gráficos. E pronto, então surgiu aqui o plano cartesiano, a gente pode escrever aqui a primeira função, né? A primeira era x ao quadrado, se não estiver enganado, né? Pronto, na origem, né? Vamos ver aqui se a gente está correto. Era x ao quadrado. Então já entendemos que é uma cavidade para cima, né? Que já foi explicado. A vale 1, né? Ele manteve essa abertura. Agora, quando a gente colocar A valendo 3x ao quadrado, note que vai acontecer uma próxima parábola que vai surgir. 3x ao quadrado. A parábola que aparece no tom lilás, vamos chamar de lilás, na verdade púrpuro, né? Púrpuro, né? Na cor púrpura aqui. Note que por ter sido 3 o valor do A, ela fechou mais, né? Mas como C é 0, ela também sai da onde, ela passa onde? Na origem, né? Porque C é nulo e o coeficiente C indica onde a parábola corta o eixo das ordenadas. Vamos pegar agora aqui na nossa colazinha que fizemos a letra C, 3x ao quadrado mais 2. Então, na cor verde, teremos aqui agora 3x ao quadrado. Note que ela desenhou em cima da púrpura, mas quando a gente colocar mais 2, ó, ela sobe 2 unidades. Quiser aumentar aqui o desenho e estiver usando o computador, basta rolar o botão do meio, né? E se tiver no celular, clica no maisinho aqui, ó, que aumenta e a gente pode visualizar melhor, tá vendo? Ou então no menuzinho para diminuir. A gente consegue ver aí as três configurações. A primeira parábola, que era x ao quadrado, como A era 1, ela era mais aberta. Ó. A segunda, 3x ao quadrado, como aqui o A foi 3, ela se fecha, né? Quando a gente já testou isso. Agora o terceiro caso, 3x ao quadrado mais 2. Ela é a mesma 3x ao quadrado, tem a mesma concavidade, mas como aumentou 2 unidades, ela subiu. E agora, eu vou colocar aqui 3x ao quadrado menos o 2, né? E dá Enter, agora na cor azul, ela desce. Então, a parábola que está em verde, em púrpuro e em azul é a mesma parábola. Note que a abertura é igual, né? Todavia, mais 2 ela sobe. 3x ao quadrado passa na origem. E 3x ao quadrado menos 2 ela desce 2 unidades. Esse movimento aqui, de novo, conforme mencionado, chama-se translação. Então aí a gente finaliza a nossa correção da atividade. Um abraço, até o próximo conteúdo, que é função quadrática. Não deixe de assistir o vídeo, né, final aqui, ó, que ele aborda justamente a função quadrática, né? Esse professor aqui, né, assistir o vídeo dele é muito bom, é Plantão do Matemático, e junto ao vídeo dele temos também o caderno de apoio, né, que está aqui o caderno da SEC, a SEC prescreveu para a gente usar, que é o caderno 3, está aqui, né? Caderno 3, né?
onde tem também esse conteúdo aqui, que foi, passei essa informação no grupo, né, de vocês no WhatsApp, na trilha número 5. Né? Então aqui esse conteúdo novo, juntando esse vídeo do professor, né, de função exponencial, e um outro vídeo que eu vou fazer, mais o caderno de apoio, aqui o caderno de apoio 3, né, que tem 32 páginas, aqui na trilha número 5. Aqui ele abre, né, mostrando que o conteúdo será potenciação, equação exponencial e logaritmo. E logo aqui na trilha inicial, né, o 5 eu estou me referindo ao caderno 2, desculpa, função quadrática, estamos no caderno 3. Então no caderno 3 aqui, logo de início, ele já, né, mostra quais são os conteúdos da terceira unidade. E vocês podem pular essa parte aqui pedagógica, se não quiser ler, e vir logo para cá, ó, onde vai ser apresentado, né, o ponto de encontro. E de novo vai ser apresentado uma situação, olha que imagem linda, né? Do espaço sideral. O que é que esse espaço sideral e as estrelas tem a ver com o nosso conteúdo novo chamado função exponencial? O que é que escrever um número, né, em forma científica, chamado notação científica, tem a ver com exponencial? Então, a gente vai poder resgatar esses conhecimentos aqui e também resgatar um pouquinho de revisão de potência, tá vendo? Potência de mesma base, etc e tal. Então no outro vídeo eu vou explorar isso aqui melhor e vou explicar melhor para esse vídeo não ficar muito grande. Um abraço, saúde para todo mundo, fiquem com Deus. Até a próxima.